Ok? Ok. Acho que estamos online. Deixa eu ver. Deixa eu só perguntar se... Boa tarde. Pessoal do YouTube, pode me dar um retorno, se está tudo ok, se estão recebendo? Acho que estão, já estou vendo aqui na tela. Só tem um delayzinho. Ok, então vamos dar a partida? Tudo certo, pode Pessoal, começar. boa tarde, pessoal. Desculpem aí, já estamos um pouquinho atrasados, né? É uma satisfação, então, iniciar esse ciclo de palestras aqui do PRH 45, da ANP. E hoje nós vamos iniciar com o professor Clóvis Raimundo Malisca, que também foi coordenador durante 19 anos de um PRH muito bem sucedido que nós tínhamos aqui na Engenharia Mecânica e aqui no Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Malisca já é bem conhecido, né? Ele é bastante conhecido no nosso mundo acadêmico, na área também de petróleo, foi o criador do CIMEC, laboratório de simulação aqui na área de engenharia mecânica, é autor de um livro bastante bem sucedido aí, conhecido, né, pela maioria das pessoas também da área térmica que trabalham em CFD em Fluid Mechanics, e o professor Malisca é um pesquisador do CNPq também de longa data, desenvolveu vários projetos de cooperação com grandes empresas aqui no Brasil. E antes de passar a palavra ao professor Malisca, eu gostaria também de que a Tatiana falasse um pouquinho de como vai se desenrolar esta apresentação. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez, então, ao professor Clóvis Raimundo Malisca por aceitar apresentar essa primeira palestra para o nosso ciclo de palestras, né, do PRH 45 ANP. Eu gostaria de agradecer também àqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, os bolsistas e participantes dos outros PRHs de outras universidades. Eu peço, inclusive, que quem estiver acompanhando pelo YouTube, curta esse vídeo, né, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem avisados das próximas palestras. Nós teremos várias palestras no decorrer deste ano. Antes de passar a palavra para o professor Malisca, eu gostaria de lembrar aos nossos alunos do PRH 45 e a todos que nos assistem pelo YouTube que podem fazer suas perguntas durante a apresentação, que elas serão exibidas, então, no final da palestra. Teremos alguns minutos para discuti-las. A palestra deve durar entre 40 e 50 minutos. E, no final, nós reservaremos alguns minutos para perguntas e respostas. Então, agora eu passo a palavra para o professor Malisca. Muito obrigada. Ok, obrigado, Tatiana. Eu quero agradecer aí ao professor Júlio, coordenador do PRH 45, a Tatiana também, que auxilia em toda essa tarefa. Eu gostaria de dizer que nesse agradecimento, que é um prazer para mim estar presente nessa primeira palestra do PRH 45. Como o professor Júlio falou, eu fui 19 anos coordenador do PRH 09, né? Então, eu sei de todos os detalhes e as dificuldades que se tem, né, na condução de um programa desses. Eu agradeço a eles, então, pelo convite e eu agradeço também as pessoas que estão nos assistindo. E eu venho de um laboratório, né, que é de simulação numérica, portanto, as minhas atividades são resolver numericamente problemas físicos, e estou envolvido há muito tempo, né, tanto com a simulação numérica, mas envolvido aí há mais de 30 anos com a parte de simulação, onde muitas coisas foram simuladas, muitas áreas da física. Mas eu estou muito envolvido nos últimos 20 anos, ou quem sabe mais,
com reservatórios de petróleo, né? Então, desenvolvendo algoritmos, métodos, e nossos últimos trabalhos, nos últimos 7 anos, 5, 6, 7 anos, é exatamente num problema de muito interesse na indústria de petróleo, que é o acoplamento entre o escoamento no meio poroso e a geomecânica. São duas físicas distintas e que são tratadas de uma certa forma hoje em dia na engenharia, e que eu vou mostrar para vocês aqui realmente uma coisa bastante nova e com muita contribuição de estado da arte aqui do nosso laboratório, eu com os meus alunos todos, né, os engenheiros, o professor Fábio, que me acompanha há muito tempo, a quem eu quero deixar já o meu agradecimento, e é uma coisa bastante moderna, bastante nova, com muitas ideias novas partindo do nosso laboratório. É isso que eu quero transmitir para vocês, com esse título, né? Uma formulação unificada em volumes finitos para resolver problemas de escoamento e geomecânica, né? Eu já falei sobre o CIMEC e do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu vou falar um pouquinho dos problemas que são importantes nessa área, né? São muitos os problemas dessa área. Eu vou conversar um pouquinho sobre eles, depois mostrar para vocês qual é o procedimento usual hoje na engenharia, depois fazer um pouquinho da formulação matemática e física. Não quero chateá-los com equações, né? Eu quero aqui transmitir a ideia e não me deter em detalhes aí de formulação numérica e etc., né? Depois eu quero mostrar para vocês, então, alguns resultados, né? Qual é o problema que nós temos, na verdade, aqui? Se você tiver um meio poroso, e aí as figurinhas mostram, né, o azul aí, que seria um fluido num meio poroso, se quiser aplicar uma carga sobre esse meio poroso e permitir que o fluido saia ao aplicar essa carga, você vai ter uma compactação, né? É óbvio, né? Quer dizer, o meio é poroso, a porosidade diminui e o fluido compacta, diminui, tem uma deformação. Essa é uma figura muito genérica, né? Mas diz tudo. Se eu tiver um meio poroso que está preenchido com fluido, e se eu tiver uma carga aplicada sobre ele, e se eu permitir que o fluido saia, eu vou ter uma compactação. O meio poroso vai compactar. E os problemas de engenharia que tem isso são inúmeros, né? Inúmeros, né? Eu trouxe aqui alguns para discutir rapidamente, mas se você tiver em reservatório de petróleo fraturas, né? Induzir fraturas para que você tenha uma melhor recuperação de petróleo, é um problema de escoamento que abre uma fratura, né? É um problema de geomecânica, é um problema onde você tem deslocamento do sólido e tem o deslocamento do fluido. Camadas de sal, né? Camadas de sal que aparecem, né? Inclusive no Brasil, nós temos aí, abaixo da camada de sal, uma grande reserva de óleo, né? Então, essas camadas de sal, elas é um processo geomecânico também, né? Em reservatório de petróleo, propriamente dito, aí eu escrevi oil production, se você não tomar cuidado na hora que você está extraindo óleo de um determinado poço, e você extrair demais daquilo que o meio poroso consegue repor para você, você pode colapsar o poço. E você pode perder o poço, que custa milhões de dólares, né? Então, saber que naquela região que eu tenho um poço, qual é o comportamento geomecânico na hora que eu extraio o fluido e a pressão do poro diminui. E aí eu posso colapsar o poço. Quando eu vou fazer, em outros problemas, quando eu vou fazer simulação do reservatório, os reservatórios são cheios de fraturas. Na hora que você extrai o óleo, a pressão diminui do reservatório. Você pode ter ativação de fraturas. Você pode ter situações onde você tem escape
porque você ativou uma fratura em função da retirada do óleo, a queda da pressão do poro e um rearranjo geomecânico de toda essa rocha, né? Agora, se você for pensando em aquíferos, for pensando em, inclusive em engenharia civil, né? Extração de óleo, de água do lençol freático, como é que isso se representa na vizinhança? Todo mundo aqui conhece que muitas vezes o pessoal constrói uma casa do lado de uma outra e a casa vizinha racha. Por quê? Porque colocaram bombas ali para tirar a água do terreno onde vai ser construído. E essa retirada de fluidos diminui a pressão do poro. E a casa vizinha, que tem um certo peso, é uma carga, ela passa a ser suportada menos pelo fluido, porque você tirou a pressão, claro, compacta e racha a casa, né? Então, os cuidados são enormes. As áreas todas de engenharia, geotecnia, túneis, tudo isso envolve escoamento e geomecânica, né? Então, eu trouxe aqui para mostrar realmente um problema interessantíssimo disso, que é, eu gosto de mostrar esse problema, que é um problema de Veneza, na Itália, onde Veneza, ao longo dos 100 anos, Veneza foi afundando. Veneza afundou em torno de 25 a 30 centímetros no último século. E por que ela foi afundando? É porque toda a água que era tirada de Veneza para consumo da cidade era uma água retirada do subsolo de Veneza. E quando você retira a água do meio poroso, aquilo que nós explicamos, obviamente, a carga que estava sendo suportada antes pela pressão do poro e pela mecânica da rocha passa a ser menos suportada pela pressão do poro e compacta. Tanto é que depois de 1970 e poucos, Veneza proibiu qualquer poço que extraia qualquer fluido da sua subsurface, do seu solo, do seu subsolo, porque senão ia continuar caindo, né? Continuar afundando. E Veneza, então, parou de compactar no momento que você parou de extrair líquido do seu subsolo. Mas a ideia de um projeto importantíssimo, eu coloquei ali em vermelhinho, Veneza está ali, ó, é aquele pequenininho ali dentro daqueles círculos vermelhos. E aqui está a Lagoa de Veneza, e teve um projeto, né? Eu conheço o pessoal que trabalhou nesse projeto, por isso que eu tenho essas figuras e tal. Já foi feita uma apresentação aqui na UFSC sobre isso pelo professor Gambolati, que a ideia, então, se Veneza desceu, a ideia era levantar Veneza. E aí um projeto que envolve, onde vocês estão vendo esses pontos aqui, seriam criar poços, injetores de água, para repor a água que foi retirada do subsolo de Veneza. E com isso tentar levantar o meio poroso e com isso levantar Veneza. É um projeto ambicioso, né? Mas que eu estou trazendo para mostrar onde a geomecânica aparece. Isso é um problema extremamente complexo que tem que saber os detalhes desse subsolo, todo um problema do escoamento no meio poroso, o aumento da pressão e o deslocamento que esse meio poroso teria no caso. Você teria que inchar o meio poroso, né? É empurrar água para dentro dos poros para que esse meio poroso inchasse e aumentasse e levantasse Veneza, né? Isso era uma coisa assim incrível, né? Teriam 12 poços injetores num círculo aí de 10 quilômetros, injetando numa certa vazão. Quer dizer, isso aqui eu trouxe para ilustrar, para a gente ver assim, puxa vida, né? Para fazer um projeto desse, é preciso um detalhamento muito bom de toda os dados mecânicos e geomecânicos dessas rochas todas aí, e um detalhado, né, modelo matemático para resolver isso, né?
Mas são exemplos que eu quis trazer para vocês para mostrar a importância do escoamento no meio poroso e da mecânica da rocha. Porque, vou repetir aqui, né? Toda carga suportada por uma rocha, por um meio poroso, essa carga é suportada pela mecânica da rocha, que é um sólido, e também pela pressão do fluido que ali está, né? E isso é um raciocínio físico muito simples, né? Mas eu quero conversar com vocês e dizer o seguinte: como é que essas coisas são feitas hoje em dia? Na engenharia de petróleo, por exemplo, como é que você estuda a geomecânica de um reservatório de petróleo? Então, aqui eu trouxe no lado esquerdo da apresentação, eu tenho aqui um reservatório de petróleo com todas as suas camadas, a malha numérica aí que é utilizada, que em geral é uma malha corner point, que resolve o escoamento nesse reservatório. Se imagina o reservatório fixo e resolve o escoamento dentro desse meio poroso desse reservatório. Com isso, você determina a pressão. E essa pressão é dada por um outro software, agora em elementos finitos, para resolver a mecânica da rocha. Então, a pressão, obviamente, é que vai nos ditar qual é o deslocamento que as rochas vão ter. A pressão aumentou muito, a rocha, a porosidade o poro vai inchar. A pressão é menor, o poro vai compactar. Então, você resolve em um software comercial, sofisticado, resolve usando volumes finitos, resolve a pressão. Entrega essa pressão para um outro software, agora em elementos finitos, para resolver a mecânica da rocha. O que isso ocasiona? Ocasiona interpolação de dados, né? Porque você tem um tipo de malha no reservatório para resolver o escoamento. Um outro tipo de malha, que eu desenhei em pretinho aí, que é a malha para elementos finitos, né? E você precisa de interpolação. Você tem dois softwares completamente diferentes, você precisa de equipes distintas que compreendam desses softwares, né? O acoplamento dele fica assim, né? Pega dados de um software, passa para o outro, resolve a mecânica da rocha, e o que se entrega de volta para o software lá do reservatório? Você entrega os deslocamentos. Como é que o meio poroso ficou depois que recebeu aquela pressão? Mudou o meio poroso, mudou a porosidade. Você precisa resolver de novo o escoamento. Aí muda a pressão. Muda a pressão, você entrega a pressão, você fica iterando. E nesse acoplamento, até ter resultado que convirja. Bom, essa é uma tarefa chatinha, e é assim que hoje é feito na indústria de petróleo. Todas as empresas de petróleo têm esse procedimento. Então, lá na área de simulação do reservatório, tem lá o software da Schlumberger, tem o software da CMG, tem os softwares proprietários das empresas. E no lado de elementos finitos, da Rock Mechanics, aí, que resolve o sólido, então você tem os softwares da Abacus, da ANSYS e outros softwares que resolvem esse problema. E acoplam os dois, de alguma forma, né? E o que nós estamos propondo é fazer uma coisa só. Um único software. Tudo em volumes finitos. O escoamento e a mecânica da rocha. Tudo em volumes finitos para você ter um único software. Por exemplo, onde você usa malhas genéricas não estruturadas, essa malhinha preta que vocês estão vendo, tanto para a mecânica dos fluidos como para a mecânica da rocha, mecânica dos sólidos. O volume de controle é esse begezinho que está aí, é um volume de controle no qual você vai fazer o balanço de massa e também é onde você vai fazer o balanço de forças para resolver o problema da mecânica dos sólidos. Então, pressão,
deslocamentos, estão todos armazenados no mesmo ponto. É uma única malha, é um único software, é uma única entrada de dados. Né? E é isso que nós estamos estudando nos últimos 5 anos, com bastante sucesso nos resultados, e que, obviamente, é uma tecnologia muito nova. Até isso entrar e ser sucesso, digamos assim, numa empresa, aqui vai décadas aqui, porque é muito difícil você remover tecnologias estabelecidas, né? Mas esse é o nosso papel na universidade, né? É desenvolver, é pesquisar, é ver alternativas. E eu não tenho dúvidas que essa é a melhor alternativa que tem que ser feita pela frente. E estamos exatamente pesquisando isso. Então, esse é o objetivo do trabalho aqui hoje nessa palestra, mostrar para vocês que dá para fazer um software único usando volumes finitos, tanto para o fluido quanto para a mecânica dos sólidos. E aí eu explico para vocês, né? Quer dizer, por que eu não sei se está aqui eu já falo sobre isso, né? Por que nós temos essa divisão de coisas assim? Por que fluidos é resolvido com volumes finitos e estruturas, mecânica dos sólidos é resolvido com elementos finitos? É uma questão muito histórica, porque volumes finitos ele tem os princípios conservativos. Ele cria as equações, essa equaçãozinha que você, quando tem uma equação diferencial e quer aplicar o método numérico, quando você aplica o método numérico, você obtém um sistema linear. Esse sistema linear é que vai te dar a garantia e a qualidade da solução. É um balanço no ponto. E quando você aplica o método numérico, você pode estragar esse balanço. Você pode, digamos assim, não respeitar a conservação. Então, o método dos volumes finitos é um método que cada equação discretizada, que faz parte desse sistema linear, é uma equação obtida por um balanço. Então, você faz um balanço de massa, você faz um balanço de quantidade de movimento, faz um balanço de energia. Então, você garante que dentro do teu domínio não vai ter massa sendo gerada, nem massa sendo desaparecendo, e nem energia sendo gerada, que é uma característica única do método dos volumes finitos. Para você ter isso, você tem que ter o volume de controle como uma entidade do teu método numérico. Se você não tem isso, você acaba quebrando o princípio de conservação. Daí, na hora que você está com uma malha grosseira, não está conservando. Uma malha grosseira significa uma solução não boa, claramente. Mas mesmo que ela não seja solução boa porque a malha não é refinada, você quer que ela seja uma formulação que conserve a massa que está aí, né? Mesmo que eu tenha volumes grandes, eu quero que o que entra seja igual ao que sai. A massa que entra seja igual à massa que sai. Ou se eu tiver algum tipo de geração de energia, que o que entra menos o que sai, mais o gerado se estabeleça, senão você vai ter campos de temperaturas espúrios, né? Se essas coisas não se conservarem. E dá para colocar o método dos volumes finitos dentro de uma formulação única, que é chamado, e isso matematicamente é super estudado, que é o método dos resíduos ponderados. O que é o método dos resíduos ponderados? É integrar a equação no volume de controle. É isso que volumes finitos faz. Volumes finitos faz integrar a equação num volume de controle. E integrar essa equação num volume de controle, ela dá os balanços, desde que tua equação esteja na forma de fluxos. Integrar a equação diferencial no volume de controle é equivalente a fazer balanços. Isso que é interessante. E o que é o método dos resíduos ponderados? É integrar a equação diferencial, que aqui está escrito no resíduo, porque sempre a tua solução é aproximada. Esse L de φ é a equação diferencial. Então, aqui é L de φ, é a equação diferencial sendo integrada no volume de controle, onde a generalidade dos métodos multiplica por um certo W. Em volumes finitos, esse W é 1. Por quê? Porque daí dá o balanço. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui que não seja 1, não vai dar o balanço. Não será conservativo.
Então, o método dos volumes finitos, na realidade, ele é um método dentro de uma grande família de métodos, que nós chamamos de métodos de resíduos ponderados, de onde derivam todos os métodos numéricos, inclusive elementos finitos dos mais diferentes tipos. Então, basta você ter um W aqui, que seja um F, por exemplo, que não seja 1, você vai ter a classe dos métodos, que são elementos finitos. Mínimos quadrados, Galerkin, colocação, um monte de coisas. Mas todos eles são métodos não conservativos por uma simples razão. Porque para ser conservativo, esse W tem que ser 1. Então, volumes finitos, ele é o W igual a 1, porque, repito, sem chateá-los, é a integração da equação diferencial multiplicada por 1 aqui, né? Que o resultado é um balanço. Então, você tem inúmeros métodos numéricos que são originários dos resíduos ponderados, mas um deles, que é o volumes finitos, que é também chamado de subdomain method, ele é um método conservativo. Se você fizer um W diferente de 1, você quebra. Você quebra a conservação. E o método dos volumes finitos está aqui muito claro, né? Ela tem uma física muito forte. Você pega um volume de controle discreto, de um certo tamanho, se você for refinando isso, e todos nós passamos na engenharia, massa que entra menos massa que sai, a variação da massa no volume de controle. O que a gente fazia? Fazia os limites. Delta X, delta Y, delta Z, etc., tender a zero, e chega na equação diferencial. O que volumes finitos faz? Está aqui. Essas são as equações em volumes finitos. Você só não faz o limite, porque você fica nesse nível. Mas a gente tem que entender que a equação diferencial é um balanço num ponto. É um balanço num ponto. Então, volumes finitos têm essa forte apelo físico, que a equação diferencial, que é um balanço de massa, que gera uma equação diferencial em nível contínuo, é parente, é irmã direta da equação diferencial, da equação discreta, que é a equação que a gente usa em volumes finitos. Então, se você não pode fazer uma malha infinitamente pequena, faça a tua malha do tamanho que dá, mas você sabe que está conservando. Você sabe que está conservando. É isso que é o importante, né? Você sabe que está conservando. Esse é o ponto físico importantíssimo do método dos volumes finitos. E aí eu venho numa explicação muito simples e rápida, de perguntar por que na engenharia não se usa volumes finitos para resolver problemas da mecânica dos sólidos? Por que se usa praticamente só elementos finitos para sólidos e volumes finitos para fluidos? Com elementos finitos tem uma dificuldade para resolver fluidos, porque não conserva, não é um método conservativo. Então você tem perigo de ter geração de massa, geração de energia, etc. Então, lá na mecânica dos sólidos não tem movimento do sólido, não tem escoamento. Então, você não tem essa dificuldade de conservação. Tá? Então, é muito clara essa razão de por que elementos finitos não trabalham tanto com fluidos. É por causa das dificuldades de conservação que elementos finitos não têm. Elementos finitos, para ter isso, precisa criar modelos importantes, outros modelos, que complicam muito os métodos, com Mixed Finite Element, Discontinuous Galerkin e outras formulações em elementos finitos que fazem com que a formulação fique cara. Tá? Então, elementos finitos fica mais na parte de sólidos por essa dificuldade que tem
na conservação. Agora, a pergunta é por que volumes finitos, se é tudo conservativos, não vai resolver sólidos? É tudo uma questão de cultura, apenas uma questão de cultura. Porque os pesquisadores que trabalham com volumes finitos, sempre preocupados com as não linearidades das equações de Navier-Stokes, preocupados com os acoplamentos, ficaram dedicados muito mais a isso e acabaram esquecendo que para resolver problemas de engenharia você precisa malhas não estruturadas, se precisa malhas flexíveis, e elementos finitos têm isso. Mas eu mostro nessas duas equações que a equação de cima é a equação que a gente usa em volumes finitos para resolver as equações de Navier-Stokes. A equação de baixo é simplesmente a equação de cima sem as velocidades, U, V e W igual a zero. Então, se você resolve a de cima, que é muito mais complexa, dá para resolver a de baixo também, né? Inclusive com a vantagem, se você resolver a de baixo, porque se de baixo aqui é um balanço de forças, só tensões, você acaba tendo um balanço de forças exato. Tá? Não, nem o balanço de forças, mesmo que você não tenha movimento, o próprio balanço de forças não é exato em outros métodos. Aqui o balanço de forças é exato. Então é uma questão só de cultura, de a gente não resolver a parte estrutural com volumes finitos. Mas é a mesma coisa, né? As equações são as mesmas, não tem a mínima dificuldade. E é isso que a gente faz agora. A gente resolve problemas complexos, tanto estruturais como de fluidos, usando métodos que são genéricos em termos de malhas, e aí eu estou mostrando uma malha bem generalizada, esses elementos que estão entre os 4 pontos pretos aqui são elementos, o volume de controle é construído com pedaços dos elementos, os balanços de conservação são feitos por esse volume azul, onde você tem os fluxos, que são essas flechinhas vermelhas, e deu. Está tudo generalizado, tudo conservativo e tudo generalizado. E nós já fizemos, claro, trabalhos na área de puramente sólidos e na área agora que nós estamos atacando, que é um sólido que está cheio de fluido dentro dele, então que se chama poroelasticidade, porque a gente está considerando que a mecânica da rocha é ainda elástica nesse problema. Então, são problemas de poroelasticidade, né? Que resolve, então, problemas da mecânica da rocha e de fluidos, né? E aí eu vou pular essa figura, mas aqui só mostra se eu tivesse porosidade, e se isso aqui fosse os meus poros, os meus sólidos, né? Os grãos, eu tenho velocidade que escoando no poro, eu tenho como o sólido compacta, na hora que você tira a pressão e o sólido compacta, eu estou tendo um movimento, é o sólido andando. Então tem uma velocidade do sólido, tudo bem, e você consegue ter uma equação de conservação da massa de fluido que escoa dentro desse meio poroso. Vejam que a pressão está aqui, é o que nós queremos, e dentro desse épsilon, o que é o épsilon? É a deformação. A deformação está vinculada ao deslocamento que o sólido teve. Se o sólido desloca, repito, tem um deslocamento. Esse deslocamento ele se dá no tempo. Como é que o deslocamento varia no tempo? É uma velocidade. É a velocidade do sólido que está se deslocando porque está compactando. Então, essa velocidade do sólido já está aqui dentro desse termo, porque esse épsilon é a deformação que o sólido vai ter. Então, veja que a gente tem uma equação de conservação da massa do fluido no meio poroso que envolve a deformação do sólido. Como é que eu vou saber essa deformação do sólido? Para saber a deformação do sólido, eu tenho que resolver um problema da mecânica da rocha, que é a geomecânica, que é a mecânica dos sólidos. Aí eu vou fazer um balanço de forças lá no sólido. Quantidade de movimento, de novo, né? Então, aqui está... bom, eu estou repetindo aqui aquilo que eu falei ali. Aqui está a equação, né, do balanço de massa, né? A gente usa a equação de Darcy
para um meio poroso, né? Então, aquele V que tem ali é de Darcy, né? Que é o gradiente de pressão que eu tenho no meio poroso. E aqui está o que eu já expliquei, né? A deformação que tem que vir de um problema da mecânica da rocha. Então, quando eu faço o método numérico desta equação diferencial que eu estou mostrando para vocês aqui, passando o meu cursor em cima, não sei se vocês conseguem ver, é um balanço de massa num volume de controle azulzinho aqui, que vai gerar uma equação para cada volumezinho azul dessa que eu tenho no domínio, que vai me dar o meu sistema linear, que é esse aqui. Uma matriz de A vezes P é igual a um vetor independente. Resolvendo isso, eu acho a pressão. Agora, para resolver isso, eu preciso conhecer o que está nesse círculozinho vermelho, que é o deslocamento que vem da mecânica da rocha. Aí eu vou lá no problema da mecânica da rocha. Qual é o problema da mecânica da rocha? É um dível de tal mais a aceleração da gravidade igual a zero, é um balanço de forças. Agora, eu não tenho, o meu meio poroso não é unicamente sólido. A carga que ele suporta não é unicamente da matriz sólida, é também da pressão do fluido. Então, aí vem um princípio interessantíssimo, que é o princípio das tensões efetivas de Terzaghi, que diz o seguinte, que se eu tenho um meio poroso e uma carga sobre esse meio poroso, quem suporta essa carga uma parte é a tensão efetiva, que é da mecânica da rocha, que é o sigma' aqui, e a outra parte é a da pressão. Então, está aqui. Esse é o princípio das tensões efetivas de Terzaghi. Quer dizer, se eu tenho uma rocha que é muito mole, que ela não tem resistência, quem vai suportar a carga vai ter que ser o fluido, né? Senão ele vai amassar completamente, compactar, né? Então, é o princípio das tensões efetivas. Mas essa é a equação diferencial, essa que com o princípio de Terzaghi dá essa é a equação diferencial do problema de geomecânica. Claro, eu integro essa equação. Esse sigma' vem da onde? É a equação constitutiva da minha rocha. Vai ter um módulo de Young, um módulo de Poisson e blá, blá, blá. Tudo aquilo que tem na mecânica dos sólidos vai estar aqui dentro. Eu vou integrar isso nesse volume de controle também e obter um sistema linear que me dá os deslocamentos, ou que me diz como é que a rocha compacta. Se desloca tanto para a direção X, tanto para Y. Isso aqui foi um desenvolvimento, as equações que eu estou pegando aqui eram um problema bidimensional, então aqui tem deslocamentos U e V. Tem deslocamentos U e V. Eu acabei esquecendo de trazer aqui, né? Mas aquela esponjinha amarelinha e verde que a gente usa para lavar louça, né? E para limpar coisas assim, ali é o exemplo perfeito de uma esponjinha poroelástica. Ela tem uma matriz sólida ali em todo aquele plástico, né? Aquilo ali é o sólido, cheio de poros, e se você injetar ali água naquela esponja, ela vai expandir. Se você apertar e ela estiver cheia d'água, ela vai expulsar o fluido, né? Esse é o meio poroelástico, que se você tirar a carga, ela volta para a situação que estava. Né? Nem todo solo é assim. Existe a poroelastoplasticidade. Nós também estamos trabalhando com isso na matéria de doutorado da ID, que nós temos uma compactação que ela começa elástica e depois ela não volta mais. É plástica. E aí são outros modelos da mecânica dos sólidos para poder tratar problemas de poroelastoplasticidade. Mas, enfim, com esse sistema linear, você acha U e V. Então, você tem um procedimento interativo, resolve a P, depois resolve a U e V. Com a U e V, você volta para resolver a P, porque você tendo a U e V, você vê como é que mudou a porosidade, recalcula a porosidade, etc., etc., e vai até convergir. É assim que funciona. Você veja que até aqui está toda uma física, a mecânica dos fluidos no meio poroso, junto com a mecânica dos sólidos no meio poroso, princípios da tensão efetiva de Terzaghi, que distribui o suporte da carga entre o sólido e o fluido, né? E
métodos de solução de sistema linear, etc, etc, né? Aqui é a ideia que eu estou dando para vocês, né? Da solução unificada de problemas de poroelasticidade e que também estamos aplicando para poroelastoplasticidade, usando volumes finitos unicamente para as duas físicas, gerando, quando isso puder ser feito de um software de engenharia que possa ser usado no dia a dia, será um único software, com uma única malha, né? Com uma facilidade, com uma, como é que se diz, clean, será um software clean, né? Que não tem que trazer dado de cá para lá e jogar de um para o outro, né? E assim é que anda a tecnologia. Claro que fizemos aqui comparações de todos os tipos, né? Eu vou passar rápido aqui porque eu estou me perdendo um pouco no tempo aqui, né? Nós fizemos, essa aqui é uma coluna de Terzaghi, que é chamada, em homenagem ao Terzaghi, claro, que é uma coluna que é porosa, é uma coluna porosa, cheia de fluido, né? E você tem, então, as equações da mecânica dos fluidos e as equações da mecânica da rocha. Como é que se faz? Essa coluna é toda fechada, lateralmente, embaixo, tudo. Aí você aplica uma carga, que está mostrado ali pelas flechinhas. Essa carga compacta essa coluna. Cria uma pressão uniforme dentro dessa coluna. E aí, repentinamente, você aplica a carga, se estabelece um campo de pressão uniforme. Imagine que não tenha gravidade. Na verdade, e sempre existe um campo de pressões aqui em função da gravidade. Esquece a gravidade porque eu vou aplicar uma carga grande, vou criar uma pressão única dentro dessa coluna, né? É que a pressão da gravidade não vai interessar, digamos assim, nas continhas aqui, né? Então, eu tenho uma pressão, eu tenho um meio poroso que eu pressionei, está em alta pressão os poros dentro, e repentinamente eu abro aqui em cima. Eu abro aqui em cima. A pressão em cima da coluna vai para zero logo, né? Porque se abriu para a atmosfera. E aí vai ter um comportamento, vai começar a vazar. O fluido vai começar a sair, porque estava pressionado internamente, vai começar a sair. E a pressão vai começar a cair. Então, aqui você tem as coisas por diferentes tempos. Na hora que você abre a coluna, a pressão vai para zero. Aqui a pressão, ó, no eixo do X, a pressão vai para zero. E depois, conforme vai passando o tempo, o fluido vai saindo, até sair o fluido que está lá embaixo, até restabelecer o quê? Tudo pressão zero. Então, isso aqui são os diferentes perfis, que tem solução analítica, que a gente resolveu pelo método unificado, ou seja, que é volumes finitos. Aqui tem, sempre na esquerda, aqui nessas duas palavras, o fluido e o sólido. Então, isso aqui é o procedimento unificado, volumes finitos para os dois. E aqui é o padrão que o pessoal usa, volumes finitos para o fluido e elementos finitos para a mecânica da rocha, que é o padrão clássico, né? É tudo igual, as soluções são todas muito boas, né? Aqui, colunas com dois materiais, de novo comparando, né? Aqui é só unificada, né? Aqui materiais com permeabilidades distintas, né? E se a permeabilidade é muito grande, vaza logo, né? O fluido que está na parte de cima, com permeabilidade grande, mas ele é baixo, se a permeabilidade for pequena, vai vazar com mais dificuldade, né? Aqui inverteu, ó. Aqui a parte mais permeável foi para baixo e a parte menos permeável ficou na metade de cima. Tanto que a razão de permeabilidade mudou aqui, né? Então, uma hora positiva, outra hora aqui abaixo de pequena, né? Acima de 1, abaixo de 1, né? Então, tudo comparado, fizemos uma série de coisas aqui, sempre comparando unificado com o clássico, né? Então, fizemos todos os tipos de comparações com duas camadas, com uma rocha só, com diferentes rochas, né? Todas as soluções foram feitas foi feito para tridimensional, para mostrar, porque às vezes esse problema é 1D, né? Mas se você bota 3D com malhas não estruturadas, você pode numericamente danificar a solução, né? Então, as soluções que são boas, sendo 3D, né?
coluna de Terzaghi é muito usada para calcular os deslocamentos, né? Porque na hora que você pressionou, quando você abriu a coluna de Terzaghi em cima, ela começa a voltar ao normal, né? Então, os deslocamentos, você pode computar os deslocamentos, comparar com a solução analítica, né? E assim por diante. O problema de Mendel é outro problema interessante, onde a gente resolve, é simplesmente um meio poroso onde eu tenho duas placas de aço, digamos assim, que pressionam, fazem um sanduíche do meio poroso que está aqui no meio. Aqui está o meio poroso e essas duas placas aqui pressionam o meio poroso. É parecido com o Terzaghi. Se pressiona o meio poroso, cria uma pressão alta dentro da camada do meio poroso, o verdinho aqui, e depois você abre a fronteira direita. Aí começa a sair fluido e a pressão vai começar a cair. E aí você vai ver o comportamento da pressão. Né? Aqui é muito importante lembrar que na hora que eu pressiono e na hora que eu abro, continua pressionando. E você continua pressionando com essa placa na horizontal. Então, raciocinem fisicamente. Na hora que você abre aqui, se você não manter essa placa que pressiona com a força na horizontal, a placa tenderia a inclinar e cair mais onde você abriu, né? Você abriu aqui. Mas você mantém a placa na horizontal. Como não deu tempo do fluido escoar ainda, que vem aqui do meio, estamos resolvendo um quarto, né? Porque é tudo igual no restante. Como não deu tempo para o fluido que está aqui no meio sair lá, a pressão aumenta ainda mais. E é por isso que a gente resolve esse problema, para ver esse aumentinho de pressão que tem depois que você abre. Depois que você abre, a pressão lá perto onde você abriu vai para zero. Mas lá no centro, como você está descendo com a placa na horizontal, aumenta um pouco mais a pressão ainda. Isso é chamado efeito de Mendel-Krier, né? Então, você confere que lá no centro a pressão aumenta um pouquinho mais da pressão que já estava quando você pressionou com aquela força, né? E, de novo, unificado, né? Que é finite volume, e aqui unificado também, não sei, aqui tem mais soluções, né? Aqui é uma solução num determinado ponto, né? E aqui é solução ao longo de X para diferentes tempos, né? Mas tudo isso conferido, né? Não vou gastar muito tempo de vocês. Uma outra coisa importante aqui é um reservatório de petróleo hipotético. Eu tenho um reservatório de petróleo aqui, que é o verdinho aqui, o meio poroso, tem um poço injetor de água e tem um poço produtor de óleo aqui, o azul. É o que a gente faz, né? Injeta água para extrair óleo, né? E o que acontece com essa geomecânica, né? Normalmente, quando a gente trabalha com simulação do reservatório de petróleo, a gente não leva em conta a geomecânica, né? A gente resolve só... A gente ficou 20 anos pesquisando reservatório de petróleo, o reservatório era fixo. Entrava, tinha um escoamento no meio poroso no reservatório, mas nós não levávamos em conta a geomecânica. Claro, você vai crescendo na pesquisa, né? Então, agora estamos levando em consideração a geomecânica do reservatório, pois é importantíssimo, né? Então, aqui tem um poço injetor aqui de água e aqui um produtor de óleo. Aí estão os dados todos que foram gerados. O que vai acontecer na física aqui? No lado que você injeta água, o poro vai inchar. Então, essa linha vermelha é a superfície do meio poroso, mostrando que ela incha onde é injetado, ela sobe, e ela diminui onde é succionado. Porque nesse lado azul aqui, está succionando o óleo, né? Então, está succionando o óleo, não cai a pressão. Se cai a pressão, a força que tem em cima de compactação, e tem uma força aqui, ó, podem ser rochas e tal, que tem em cima do reservatório, né? É isso que simboliza aqui. Claro que vai pressionar esse lado aqui, se a pressão caiu aqui, vai pressionar esse lado para compactar. E aqui vai descompactar, né? Porque a pressão da água vai inchar o reservatório desse lado, né? Então, para diferentes tempos, né? Uma coisa hipotética, mas para mostrar que toda a física está ok, né? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui
alguns resultados que a gente tem de problemas também interessantes, tridimensionais, de um tópico importante que são as oscilações que aparecem quando você resolve geomecânica. Uma oscilação que o pessoal lá da área de geomecânica tem batido a cabeça por muito tempo e ainda bate a cabeça. Nós somos meio que intrusos na área de geomecânica, né? Porque a nossa especialidade é fluidos, né? Mas aqui aconteceu uma coisa muito importante, que foi compreender que os problemas de oscilação que o pessoal da geomecânica tem na porolacidade, resolvendo escoamentos no meio poroso, porolacidade, portanto, poro com elasticidade, ou seja, fluido, né? Com geomecânica, a palavra porolacidade transmite isso, né? É que existe um escoamento, né? Junto com uma parte elástica aí da rocha, do meio poroso. A gente descobriu que os remédios que você tem para as oscilações de pressão em Navier-Stokes, que a gente está, né, cansado de estudar, os mesmos remédios aplicam-se para as oscilações na geomecânica. E aí começamos a trabalhar nisso, porque a gente começou a trabalhar de uma certa forma, a gente não enxergava certas oscilações, ficamos nos perguntando por que as oscilações existem, e aí vai a pesquisa andando, e vimos, por exemplo, que para certas situações, quando você tem duas camadas, e uma camada bastante não permeável, e outra camada permeável, na interface, vou aumentar um pouquinho aqui, na interface das duas camadas tinha oscilação. A pressão oscila na interface entre as duas camadas. E a pressão oscila porque existe aí uma situação de dificuldade de escoamento na região que não é permeável. E isso aí causa um problema na pressão. E nós vamos ver que isso acontecia por uma semelhança que existe com as equações da mecânica dos fluidos e das equações da mecânica da porolacidade. Vou tentar ser brevíssimo aqui. Aqui está a equação para o meio poroso. Eu tenho a velocidade do fluido, que é dada pela equação de Darcy, e tenho uma velocidade do sólido. A velocidade do sólido, eu já repeti para você, digo de novo, é o deslocamento. A velocidade do sólido é o jeito que o deslocamento acontece com o tempo. U é uma distância. Tempo, né? É distância por tempo, é uma velocidade. A velocidade do sólido, ela é uma velocidade, portanto, que precisa de conservação da massa. Ela está aí junto, está junto com a equação da conservação da massa. Quando você tem uma situação em que existe uma permeabilidade muito baixa e a velocidade do fluido fica muito baixa, não consegue ir, acontece que a velocidade do sólido fica maior do que a velocidade do fluido. E isso acontece nessas interfaces entre um meio com uma grande permeabilidade e um outro meio que tem permeabilidade baixa. Sempre que acontece isso, a velocidade do fluido acaba não sendo menor do que a velocidade do sólido, porque o fluido não consegue escoar no meio poroso de baixa permeabilidade. E daí você joga fora esse VF daqui, essa equação fica com VS ali, e essa equação fica igual à equação da mecânica dos fluidos. Fica uma equação parecidíssima da equação da mecânica dos fluidos, que aparece a oscilação também na mecânica dos fluidos, e que lá na mecânica dos fluidos o que a gente faz para resolver esse problema é colocar as velocidades não junto com a pressão, colocar a velocidade na fronteira do volume de controle do qual você faz o balanço. E aí a gente vê, então, que o acoplamento pressão-velocidade que você tem lá na mecânica dos fluidos, nas equações de Navier-Stokes,
é idêntico ao acoplamento pressão-deslocamento que você tem em porosidade. Porque pressão-deslocamento na porosidade pode ser traduzido assim: pressão-velocidade do sólido. Acoplamento, pressão, velocidade do sólido. Porque o deslocamento é a velocidade do sólido. E quando que isso acontece? É quando nessa equação a velocidade do sólido domina e a velocidade do fluido não domina. E quais são essas situações? É quando eu tenho interfaces de baixa permeabilidade. Pô, então foi uma coisa bonita que a gente acabou descobrindo e começamos a fazer trabalhos aqui na porosidade, colocando a velocidade do sólido, ou seja, os deslocamentos, que são as nossas variáveis agora, colocadas também, fazendo um arranjo desencontrado, aplicando exatamente aquilo que nós sabemos, né, há 40 anos na mecânica dos fluidos. Mas precisou dar uma passeadinha lá na geomecânica, na porosidade, ver as oscilações lá, para entender que era o mesmo problema que a gente na mecânica dos fluidos já cansou de fazer, de trabalhar e de resolver. Né? Então começaram todos os nossos testes, armazenando os deslocamentos aqui e não junto com a pressão. E armazenar o deslocamento junto com a pressão é o que todos métodos numéricos fazem. Por isso que tem oscilação. Quer dizer, se você defasar a velocidade do sólido, que seja os deslocamentos em relação à pressão, desaparecem as oscilações. E aí começamos a resolver. Então, aqui tem o analítico, tem o pontinho redondo, que é o desencontrado, e tem aquilo que é o colocalizado, que a gente chama pressão junto com o deslocamento, que é o que todo mundo faz. Né? Vai-se embora a oscilação, totalmente vai-se embora a oscilação. Duas colunas, não tem mais oscilação na interface. Então, a gente viu que colocar os deslocamentos não no mesmo lugar da pressão resolve o problema das oscilações, tanto na mecânica dos fluidos como na porosidade. Só que complica um pouquinho o código numérico, né? Se for tridimensional. O bom é ter todas as variáveis todas juntas, né? Mas nós também trabalhamos nisso, né? Eu escrevi aqui, dá para você usar todas as variáveis todas juntas e usar esquemas de estabilização, que é isso que o pessoal faz. O pessoal de outras áreas, elementos finitos, etc., eles usam todos no mesmo ponto e criam esquemas de estabilização. A gente também faz isso, cria esquemas de estabilização. Mas o melhor é desencontrar pressão e deslocamento. E aqui eu trouxe um problema para vocês, que é o problema da sapata, que você tem um domínio aqui, um meio poroso, que tem areia, barro, e um tipo de barro, né? E outro material aqui, né? Um silt, eu nem sei descrever para vocês o que ele é exatamente, mas ele é o mais poroso e o mais permeável aqui é a areia, né? E você tem uma sapata aqui, onde se aplica uma carga ao longo do tempo, depois deixa a carga fixa, e aí vem a solução que a gente fez, né? Se você fizer uma solução não estabilizada, ela cria todas essas pressões erradas, né? Se você faz uma solução estabilizada, você tem um campo de pressões adequado, né? Esse é um problema que foi resolvido aqui lá pelo pessoal da Itália, a gente acabou resolvendo novamente. Esse problema foi resolvido não com as malhas desencontradas, mas sim com os esquemas de estabilização. Mas os esquemas de estabilização a gente pega também emprestado da mecânica dos fluidos, né? Então aqui dá para ver as oscilações. Aqui tem a pressão ao longo da coordenada Z, que é ao longo dessa espessura. Aqui é não estabilizado, aqui estabilizado. Olha como é que oscila, né? A pressão oscila. Dá para ver aqui também que num outro problema, então isso aqui é o problema da sapata, né? Quando você comprime um cantinho aqui com uma carga, né? Que seria o problema de uma sapata aí num terreno, né? E tem o problema do aquífero. O problema do aquífero, né? Que é quando você quer extrair água de um aquífero.
Então, você vai lá, faz um poço e succiona, né? É a mesma coisa o problema. É a geomecânica, que agora você vê como é que a pressão cai nesse aquífero, você estuda o aquífero, você sabe se você pode tirar muita água dele ou não. Enfim, o pessoal de water resources, né? De água, de management de água, né? De tratar com aquíferos, usa direto essas equações da foromecânica, né? E aqui vocês estão vendo, por exemplo, os campos de pressões. Vejam que o campo de pressão cai muito ali na região que é a areia, né? A areia, né? É a região que, onde, obviamente, é a região que tem a permeabilidade maior, né? A areia, e aí tem os campos de pressões, né? Isso aqui para mostrar, né, que realmente você pode resolver problemas de toda a natureza, tridimensionais, malhas não estruturadas. E aqui está o problema de se está estabilizado ou não. Pisa aqui é uma certa estabilização. Se não tiver estabilizado, olha as oscilações perto das regiões, porque a areia ela é bem permeável. A camada de cima já não é. Então, aqui, eu vou trazer de volta aqui rapidinho, isso é fácil. Entre essas duas camadas aqui, a areia e a outra, eu tenho uma interface parecida que nós vimos nas duas camadas de Terzaghi, uma interface bastante permeável e a outra não. Então, aqui aparecem as oscilações também. Mas se for estabilizado, não. A oscilação é muito boa, né? Então, volumes finitos não estabilizado e estabilizado. Olha a malha que a gente usa aí, é uma malha absolutamente genérica, né? Que dá para resolver todos esses problemas, né? Então, é ficção quando a gente lê na maioria dos papers que volumes finitos é dedicado a fluidos e tal. Volumes finitos pode resolver qualquer coisa em termos de fluidos e sólidos e com qualidade alta, porque é tudo conservativo, né? Com generalidades idênticas a de elementos finitos, porque trabalha com malhas idênticas. E esse element-based que eu mostrei para vocês, ele trabalha com elemento, mas constrói um volume de controle onde você tem as conservações. Então, volumes finitos é aplicável a todo problema físico que tem uma conservação, independente qual seja ele, né? Teve uma época que volumes finitos ficou se concentrando nas não linearidades, estudando os acoplamentos, estudando as oscilações. Aí não desenvolveu métodos para malhas não estruturadas, mas isso já era, isso é do passado, né? Hoje o que está é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Bom, em óleo também tem fraturas, né? Que dá para você estudar reservatórios fraturados e assim por diante. Eu vou terminar concluindo o seguinte, né? Eu já falei a conclusão principal, né? Que um método de volumes finitos criado numa estrutura de numa estrutura, usando malhas não estruturadas, que resolve escoamento e geomecânica, né? Tudo junto, né? É um método totalmente conservativo, eu estou repetindo o que eu já falei, para ambos os problemas, né? Então, o modelo matemático discreto observa os princípios de conservação, não interessa o tamanho da malha, né? E numericamente, a hora que isso se desenvolveu, agora isso precisa de uma equipe de gente que saiba programar, que saiba as duas físicas, né? Que a parte de interface gráfica, quer dizer, precisaria uma equipe, precisaria ter um financiamento de milhões de reais para chegar a um software comercial que usa essa tecnologia. E uma vez eu apresentei isso para um pesquisador de uma grande indústria de petróleo, e eu fiz esse comentário. Ele disse: olha, se você conseguisse fazer isso, você ia ficar rico, né? Porque isso falta na engenharia de petróleo, um tratamento unificado para o escoamento e a mecânica da rocha, né? Mas para chegar num software comercial com essas tecnologias, meus caros, está longe, está muito longe. E precisaria ter alguém que financiasse, uma agência financiadora e tal, né? E a gente tem uma dificuldade.
muito grande, né? Então, esse resultado mostra que essa é uma rota viável, né? Que eu acredito muito nela, mas não consigo trabalhar nela porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Espero não ter os chateado demais e não ter extrapolado demais o meu tempo. Estou disponível para perguntas, né? Eu passo a palavra para a Tatiana, para o professor Júlio aí, para continuarem, né, com a nossa sessão aqui. Olá, eu tenho algumas perguntas aqui, professor, vou colocar na tela para o senhor. Tem uma aqui do Gustavo Alves. Tatiana, parei aqui de... Oi, professor. Queria agradecer novamente pela sua excelente apresentação. E aqui tenho algumas perguntas. O senhor está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Agradeço. Eu coloquei aqui uma pergunta na tela do Gustavo Alves. O senhor está acompanhando? Gostaria de saber se existe também a vislumbre de unir simulações de escoamento em tubulações de Riser. Eu já posso responder? Pode. Gustavo, é o seguinte, a gente, inclusive, já trabalhou um pouco com isso. Nós desenvolvemos um software que é chamado LRES, que é todo um escoamento multifásico no poço, acoplado ao reservatório. Então, já temos um software que acopla o poço, que é navio Stokes multifásico, com o reservatório, mas não tem a geomecânica nesse reservatório, só tem o reservatório, tem o poço com escoamento multifásico, e nós vamos até na pressão de cotovelo ali, o L do poço. Agora, não é difícil fazer o escoamento da vertical, né? Quer dizer, até chegar nas facilities, né, que você tem na plataforma, né? Esse software integrado totalmente, né, que resolve, que eu sempre digo que lá em cima na plataforma você fecha uma torneira e o reservatório lá embaixo sente que você fechou a torneira, a saída, né? Ou seja, você teria o fluxo do reservatório para o poço horizontal, a subida, né? Bombeamento até a plataforma e lá, então, as facilities que tem na superfície, né? Eu acho que esse acoplamento da superfície com o poço na vertical, com o poço, quando você dá para fazer isso como tipo de um system design, né? De fazer uma coisa onde você usa modelos mais simplificados em cada parte e dá para acoplar tudo junto, né? O que eu mostrei para vocês aqui é o foco na compactação do meio poroso, né? Mas claro que dá para vislumbrar isso tudo que você está falando aí, né? Claro. Tem uma outra pergunta, professor. Eu vou colocar ela na tela aqui. Do Yannick Costa. Posso já, Yannick. Pode? Yannick Costa. Yannick é o seguinte, obrigado aí pela pergunta. E agora, nesse problema da injeção, nós não nos preocupamos, mas não existe dificuldade nenhuma. Por quê? Nós estamos no laboratório já resolvendo problemas multifásicos, água, óleo, no meio poroso, acoplada à geomecânica. Então, aquilo que você injeta não interessa muito nesse acoplamento. Porque o que a rocha sente, entre aspas, sente do fluido é a pressão. Então, essa pressão pode ser de uma injeção só de água, essa pressão pode ser de uma injeção de óleo e água, pode ser de uma injeção de polímeros.
A questão é que daí, então, o teu modelo como um todo, na hora que você vai resolver, não vai ter só pressões, você vai ter pressões e deslocamentos, mas você vai ter também uma outra variável, que é a saturação, por exemplo, de um polímero que estivesse injetando. E como se é bifásico, água-óleo, por exemplo, você tem que saber calcular a saturação de água para ter a saturação do óleo, porque se mais água ou menos água estiverem dentro do meio poroso, essa pressão será diferente. Então, na verdade, a questão da injeção, ela afeta a pressão. Mas o que você manda da solução do escoamento para o software, para a equação da geomecânica, é só a pressão. Digamos assim, né, repetindo o que eu falei, a equação de conservação lá da quantidade de movimento da geomecânica, ela quer saber da pressão. Se essa pressão foi feita só pela água ou por dois fluidos, não interessa. Interessa para você, que vai ter que saber o que está escoando aí para entregar a pressão correta lá no software, né, de geomecânica. Não sei se foi claro. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Vou passá-la aqui. Tá com um delayzinho aqui, mas o Gustavo já agradeceu pela resposta. E vou fazer aqui a próxima pergunta. Paulo Couto. Opa, Paulo Couto. Ô, Paulo. Vou responder o Paulo, então. Oi, Paulo, tudo bem, Paulo? Como vai? É o seguinte, nós estamos agora, então, dentro de nossa continuidade de trabalho, Paulo, nós estamos agora trabalhando com indução de falhas. Então, estamos trabalhando com a solução injeta um fluido a alta pressão para produzir uma falha. Mas ainda não mexemos com a possibilidade de trabalhar em que, mudando a pressão de todo o reservatório, isso reativasse alguma falha que aí existisse. Não. Nós estamos, na realidade, trabalhando com a produção de fraturas, digamos assim, né? E aí, então, vendo como é que a fratura se propaga no meio poroso como um todo, né? É um problema acoplado, de novo, geomecânica, escoamento, mas não é o problema que você cita de reativação de falha. Eu citei esse problema porque você não consegue verificar uma reativação de falha, claro, sem resolver a geomecânica, né? Ok. Mais alguma pergunta, Tatiana? Não, vou colocar aqui a da Luciana. Ela não fez uma pergunta, ela só agradeceu aqui, mas Luciana Prado. Pô, eu que agradeço aí por esse comentário aí belíssimo, né? Aqui tem mais Obrigado, Luciana. Muito obrigado, hein? Tem mais uma pergunta, professor. Vou apresentar aqui. Do Eduardo Cami. Aham. Veja só, uma das coisas importantes em CO2 é que... Exato, eu ia perguntar isso aí. É uma coisa importante em CO2, porque hoje em dia o pessoal trabalha muito, ou não sei se trabalha muito, mas eu conheço grupos de pesquisa que fazem isso, que usam reservatórios depletados, reservatórios que não têm mais óleo, eles usam para armazenamento de CO2. Né? E aonde entraria aqui toda essa nossa formulação? Exatamente que para você armazenar CO2, você tem que armazená-lo em alta pressão. Então, existe a grande preocupação ambiental de, na hora que você estiver armazenando,
e bombeando, né, esse CO2, você possa abrir falhas. Você possa abrir falhas no reservatório e que você tem escape de CO2, né? Então você injeta CO2 de um lado e perde CO2 do outro, né? Então a caracterização então física do reservatório, saber onde existem essas falhas geológicas, para poder saber, né? Para poder saber se você vai ter um armazenamento seguro, é uma questão muito importante hoje em dia, ambiental. Os ambientalistas, inclusive, eles, né, têm as brigas deles lá com o pessoal da produção de shale oil nos Estados Unidos, né, porque você precisa de altas pressões no reservatório e isso pode causar falhas dessa natureza, né, onde você tem problemas de poluição ambiental daí, não de guardar o CO2, né, e de ter uma proteção. E aí você tem toda essas reações aí que mais para o pessoal da química, né? Que é como é que vai se comportar esse CO2 dentro desses reservatórios, etc., né? E daí, né? Eu acho que não é um desafio para a metodologia, não, né? Eu acho que, de novo, né? Falando que eu respondi primeiro, né? O que a rocha precisa saber é a pressão. Agora, se a mineralização, se as reações que tiverem na mineralização do CO2, se isso tudo afetar a pressão, bom, então a geomecânica vai ficar afetada. Né? Mas se a pressão não ficar afetada, daí a questão é outra, é saber se você está guardando bem, é saber, né, como é que vai ficar esse CO2 armazenado, na eventualidade dele vazar, por exemplo, não, acontece um processo com o CO2 dentro do reservatório que não dá para ter o risco de uma falha, de ruptura do reservatório. Daí vai entrar de novo a geomecânica para tomar mais cuidado para estudar isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, a geomecânica, para ela interessa qual é a pressão que está pressionando a rocha para saber se isso vai estourar ou não, né? Essa aqui é a questão fundamental. E tem toda, claro, você tem razão, tem toda uma parte aí de físico-química e tal para ser estudado, que não afeta a metodologia, né? Bacana. Posso falar então um pouquinho? Pode. Você é o dono do negócio? Excelente. Primeiro, quero agradecer então ao professor Malisca pela brilhante apresentação, seu sempre conhecido método muito legal aí aplicado nas disciplinas, com a qualidade da explicação, da clareza. Muito obrigado, professor Malisca, e também a todos que estão participando. Eu estava também indo fazer uma pergunta relacionada com a questão do armazenamento de CO2, mas o engenheiro Eduardo Campos já o fez. Então, acho que fomos bem-sucedidos nesse nosso primeiro encontro, né? No dia 31 de março teremos um outro, né, com a engenheira da Petrobras, esqueci o nome, Leila Reitich, né? Isso. Então, vamos fechar esse nosso evento aqui de hoje, agradecendo ao professor Malisca e a todos que participaram, a Tatiana Bendo pela a sua organização e esmero aqui na preparação desse nosso evento, ciclo de palestra do PRH 45. A Tatiana, ela é pesquisadora visitante do PRH 45. Então, muito obrigado aí, professor Malisca, tudo de bom aí. Eu aproveito para agradecer novamente, Júlio, obrigado, Tatiana, e obrigado, pessoal, pelas perguntas. E vocês sabem, né? Eu estou sempre à disposição no meu e-mail, que vocês conhecem, é só entrar ali no CIMEC. Eu sempre que posso, gosto muito de responder as perguntas dos alunos e quem quiser fazer perguntas para mim, fique à vontade, né? Um abraço para todos e até logo. Abraço, professor. Até mais, até logo. Tchau. Professor Malisca, só aproveitando para informar que algumas pessoas pediram os slides da apresentação, daí eu
depois eu entro em contato com o senhor para, se for possível, transmitir para eles. Tá bom, eu posso fazer sim, depois eu passo, sem problema. Então tá. Valeu, Obrigada. então. Valeu. Valeu. Obrigado Tchau. de novo. Tchau, tchau. Tô saindo. Tchau.